Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nossa conversa de hoje é sobre o Pix, o novo sistema de pagamento e transferência de dinheiro produzido pelo Banco Central e cujo cadastro da chave de validação das transações financeiras feitas pelo Pix começou hoje nos bancos do Brasil. É sobre isso que nós iremos conversar. Antes disso, porém, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação e nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, pessoal, e após um pré-cadastro de aproximadamente 700 instituições financeiras no Banco Central, entre bancos, fintechs e demais instituições financeiras, o próprio Banco Central autorizou essas instituições pré-cadastradas a começar a cadastrar e a liberar a chave Pix de seus clientes que estão desejando utilizar o novo sistema de pagamentos e transferências produzido pelo Banco Central. Antes de mais nada, porém, eu queria falar para vocês rapidamente o que é o Pix. O Pix nada mais é do que um sistema de pagamentos idealizado pelo Banco Central e que tem por objetivo, segundo o próprio Banco Central, facilitar pagamentos e facilitar transferências de dinheiro entre contas correntes de pessoas físicas e entre contas de pessoas, inclusive jurídicas também. A ideia básica do projeto é facilitar as transações financeiras, como pagamentos, recebimento de dinheiro e transferência entre pessoas físicas e jurídicas, que hoje têm taxações muito elevadas pelo sistema financeiro e pelo sistema bancário. Segundo o Banco Central, essas taxas poderão ir da isenção total até poucos centavos ou poucos reais por transação. Basicamente, como o sistema irá funcionar? O Pix é um sistema do Banco Central que vai conectar diferentes instituições financeiras. Então, se eu quiser fazer uma transferência para uma conta corrente de uma outra pessoa, o meu banco vai se comunicar a partir da chave Pix que eu digitar com o sistema Pix e vai fazer a transferência do valor que eu quero usando o sistema Pix para a conta corrente de uma outra pessoa. Da mesma forma, se eu quiser pagar alguma compra em supermercado, por exemplo, e eu tenho o sistema Pix, eu poderei, utilizando o meu celular e o QR Code que está presente lá no produto que eu quero adquirir no supermercado e fazer o pagamento instantâneo daquela compra. Essa é a ideia do Banco Central, centralizar ao máximo as transações como pagamento, recebimento e transferências financeiras. Como o sistema é novo, ele está suscitando alguma desconfiança nas pessoas. Eu mesmo estou desconfiado e não vou aderir de imediato ao Pix. Eu quero observar como a coisa vai se processar, como a coisa vai ocorrer. Alguns depoimentos, como por exemplo de um ex-diretor do Banco Central, diz que conhece o Pix e disse que não vai adotar o Pix, vai passar longe do Pix porque ele não tem segurança. E o próprio Banco Central admite que a segurança é um grande gargalo desse sistema, porque a segurança vai estar focada principalmente lá na ponta, ou seja, são as instituições financeiras que vão adotar o Pix que vão ter uma grande responsabilidade com a segurança desse sistema. Há uma outra crítica também em relação ao Pix. O Banco Central diz que vai incluir cerca de 25 milhões de brasileiros no sistema bancário. Entretanto, não explicou como esses brasileiros que ainda não têm conta corrente, porque só pode utilizar o Pix quem tiver conta corrente em um banco. O Pix não é um banco, o Pix não é um aplicativo. O Pix é um sistema que vai intercomunicar, interligar instituições financeiras. Então, para você utilizar o Pix, é necessário que você tenha uma conta bancária. E a grande maioria dos bancos, para abrir uma conta corrente, exige que a pessoa demonstre e comprove renda, comprove residência fixa, e muitos brasileiros não têm comprovante de renda e não têm também residência fixa. Isso pode ser um grande problema. Nesse sentido, o Pix pode ser sim um sistema excludente. Vale a pena lembrar que uma das estratégias do Banco Central com a adoção do Pix, e o Banco Central está exigindo que instituições bancárias com mais de 500 mil correntistas deverão aderir compulsoriamente, obrigatoriamente, ao Pix.
Apenas instituições com menos de 500 mil correntistas é que não estão obrigadas a aderir ao Pix. Então, uma das estratégias do Banco Central é exatamente diminuir a circulação de dinheiro em papel. Mas eu lembro a vocês que principalmente a atividade informal no Brasil, e a atividade informal no Brasil é responsável pelo sustento de milhões de brasileiros, essa atividade depende fundamentalmente da circulação do dinheiro em papel. A grande maioria das transações da informalidade se dão através do pagamento de dinheiro em espécie ou dinheiro em papel. E se essas pessoas que estão na informalidade, que estão também excluídas do sistema bancário, não tiverem a oportunidade de abrir uma conta corrente no banco, com a redução da circulação do dinheiro em papel, a tendência é que essas atividades da informalidade sejam penalizadas. E isso é muito preocupante. De tal maneira que o Pix vem para revolucionar as transações financeiras e transações comerciais no Brasil. Eu lembro que na década de 90, quando eu comecei a trabalhar nas escolas aqui em Teresina, a gente, na época do pagamento, recebia um olerite no departamento pessoal e ia no caixa da escola receber o dinheiro em espécie, o salário em espécie. De lá para cá a coisa evoluiu bastante, as escolas começaram a depositar o dinheiro no dia do pagamento na nossa conta corrente e a coisa foi evoluindo cada vez mais. Eu lembro também que eu relutei bastante em fazer a minha primeira compra pela internet. Hoje praticamente a gente compra quase tudo pela internet com um certo grau de segurança, mas ainda assim eu vou preferir ficar aguardando e observar como o Pix vai funcionar. De certo é que a modernidade veio para ficar. A tendência é que cada vez mais as relações financeiras, as relações comerciais sejam informatizadas e o Banco Central, com isso, passará a ter um grande controle sobre a movimentação financeira de cada cidadão e de cada empresa brasileira. Eu só peço e só espero que o Pix não seja um fator a mais de exclusão de milhões de brasileiros que vivem à margem do sistema financeiro, vivem à margem do sistema bancário e não tem como comprovar uma residência própria ou uma renda fixa que lhes permita ingressar no sistema financeiro. Tomara que o Pix não venha trazer mais uma maldade no sentido de excluir de vez uma parcela significativa de brasileiros que vivem na informalidade. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, não deixa de compartilhar. Um forte abraço e até a próxima.